participação aqui, falando com o meu amigo, Pastor Belo. Pastor Belo, nós Diga, começamos amigo. ao telefone conversando e eu fiz uma pergunta: como é que você está vendo essa pandemia, né, coronavírus? E Aham. você falou que o problema mais enraizado, mais drástico, é o pós, né? Não é agora, é o O pós. pós. Quando passa isso, como é que se vai curar as feridas de tanta gente, né, que ficou doente pelo caminho? É assim mesmo, né? Aham. Sim, sim. Todo o nível de estrutura que está se colocando, seja por parte da igreja ou por parte da política, ah, estão visando muito o presente. Não há, pelo menos ao meu ponto de vista, nada de uma estrutura sendo elaborada para o pós. Até porque não se sabe quando vai vir o pós. A gente tem É, uma expectativa que, de certa forma, vai haver o pós. Porém, é, não há uma expressividade clara para que a gente, de certa forma, se prepare para esse dia. A gente entende que vai haver esse dia, porém, não está claro para nenhum de nós. A nossa preocupação deve ser voltado para o amanhã, para o pós. E aí a gente entrou no assunto. Não é sobre dar ordem a Noé em construir uma arca, até porque vai haver a obediência para isso. Não é dar a planta com detalhes tão específicos sobre madeira, sobre betume, sobre metragem, porque vai haver um cumprimento exato dessa planta. Não é sobre o tempo da entrada na arca, vai haver obediência para isso. Não é sobre as águas que vêm de cima ou de baixo. Isso tudo é o transtorno do acontecido. A questão é que depois do dilúvio, depois da quarentena, como os Noés vão se vão se comportar, entende? Então, assim, existem coisas que acontecem durante que causam traumas tão profundos que tem que ter uma estrutura para depois. Então você vai ver que Noé ele planta uma vinha, ele deixa de ser construtor e vira agricultor, isso tudo modifica. E aí ele planta uma vinha, e o senhor conhece muito mais do que eu, ele vai ficar bêbado e a história muda a partir daí. Então, o problema é o pós. O que vai acontecer depois disso? Qual a estrutura que demanda? Quem tem toque, por exemplo, tem que lavar a mão toda hora, isso vai se avolumar. Quem tem depressão, o isolamento vai prejudicar. E aí, como vai funcionar o pós? Então, a nossa preocupação e a nossa oração precisa estar voltado para o pós, para que Deus, através da igreja, através da política, o que seja, da comunidade local, se prepare para a demanda, porque eu acredito que o volume maior de prejuízos, se é que eu posso me expressar assim, vai vir depois, né? E aí, o consultório vai ter um valor dentro de uma concordância para tratar o devido paciente que passou pelas dores dessa quarentena? Como é que vai funcionar isso? O gabinete da igreja vai estar aberto para que receba os do trauma, os com a cabeça confusa, os com vontade de dar cabo da própria vida? Como é que vai funcionar depois? Então a gente começou conversando no telefone acerca disso. eu acho que Deus precisa, nesse interim, otorgar à igreja, no pós, um ministério que eu vou dar o nome aqui. Ministério da Cruz Vermelha. Opa! A Cruz Vermelha, ela não entra na guerra para matar ninguém. Ela entra na guerra só para curar dos feridos. É o Ministério de Socorros, né, que tem na Bíblia, né? Sim. Que Deus levante após essa pandemia homens e mulheres com o Ministério de Socorros para acudir essas pessoas que foram
vencidas, né, por traumas, por tantas dores, né, psíquicos, né, Uhum. somáticos. Eu creio que Deus irá levantar, porque, na realidade, sumária, você tem que encarar a vida como ela é. Cada Justamente. pessoa, diante das circunstâncias, age de maneiras diferentes. Por isso que nós somos diferentes, né? O Sim, sanguíneo age de uma maneira, o fleumático reage de outra, o melancólico reage de outra, né? E assim, cada um tem uma maneira de reagir conforme o seu grau de capacitação de ver as coisas, né? O justamente. melancólico, o melancólico vai sofrer muito com isso, né? E o melancólico já sofre por antecipação. Não está nem Justamente. chovendo, ele já ama o guarda-chuva do chover. Né? O sanguíneo ele vai tocar isso de letra, ele vence isso de letra. E o sanguíneo é brincalhão, é esportivo, vai levando a vida, né? É aquela música de Martim da Vida, deixa a vida me levar, né? Mas o melancólico sofre muito, porque o melancólico é muito introspectivo, e quando vem essas adversidades circunstanciais, e ele sofre muito. Agora, pelo outro lado, pastor Rafael, eu vejo aqui, eu estou debruçado no capítulo 7 de Daniel. Vamos lá. Eu estou vendo aqui profecias relacionadas com o fim, naquela visão dos 4 animais. Esses 4 animais, ele tem pedagogicamente um ensino para esses outros momentos que nós estamos vivendo na qualidade de igreja. Uhum. O capítulo de 2 a 7 de Daniel, eles são paralelos, né? Eles mostram um período chamado de tempo dos gentios. E para você entender essas coisas, você tem que partir de uma premissa. A premissa, o pontapé inicial para entender as coisas correlacionadas com o futuro, ela está em 1 Coríntios 10 e 32. Se não partir daí, o seu conhecimento não fica devidamente organizado. Uhum. Então, 1 Coríntios 10 e 32, ela é o cabeçalho, ela é a introdução das coisas que se relacionam com o futuro. Porque ali Deus estabeleceu a chamada divisão dispensacional da humanidade. E ali nós temos os 3 grupos de povos. Só tem 3. São eles os judeus, Os os gregos gentios e a igreja, né? e a igreja. Os judeus são os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, são chamados de hebreus, Uhum. Israel, filhos de Israel ou israelitas. Os gentios são chamados de nações, gregos ou estrangeiros. E a igreja, ela é composta simultaneamente de 2 povos, judeus e gentios. Que nessa plataforma, Paulo diz que Deus de 2 povos fez um, quebrando a parede da separação, por causa de judeus messiânicos, que creem em Jesus Cristo. Então, porque as pessoas, por não partir dessa premissa, desse ponto inicial, eles tornam a escatologia sem sabor, sem nenhum sabor. Ela perde o sabor e perde o grau de confiabilidade. Por exemplo, a específica, grande, sumária, grande tribulação, ela é para 2 povos aqui, dessa divisão. Ela vai atingir 2 povos. Ela vai atingir os judeus e os gentios. Ela não vai atingir a igreja, porque a grande tribulação é para aqueles que ficaram, não foram ávidos a serem arrebatados, nunca se tornaram igreja. Porque o que é que nós éramos no passado? Nós éramos gentios.
O que é que nós somos no presente? Igreja. Mas quem continuar gentio e nunca foi igreja, nunca aceitou Jesus como seu Salvador, permanece gentio. Então, a grande tribulação específica, porque você tem que distinguir aqui a grande tribulação da tribulação, é diferente. A tribulação é dos 3 anos e meio primeiro, que é uma fictícia paz. Uma paz transitória, imaginária, lendária e aparente. Que ela está permeada no cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 6. Ali é uma aparência, porque ele vai entrar naquela brecha de Gog e Magog. Porque haverá 3 guerras após o arrebatamento. Primeira guerra, a guerra de Ezequiel 38 e 39, a guerra de Gog e Magog. Gog e Magog. Gog é o chefe de Meseque e de Tubal. São os descendentes de Noé. Uhum. Gog é príncipe, é chefe. Magog é o país de onde vem a guerra, chamado de Rosh. Rosh direciona-se para a Rússia. Rússia está na geografia bíblica no norte de Israel. É aquela panela fervendo que Jeremias viu para a banda do norte. Então, ela vai comandar satélites confederados. Quem são os satélites confederados? Putin, a Líbia, Togarma, a Turquia, né? E Alemanha Oriental e mais algumas nações ali, margeando o mar Mediterrâneo, que virão para saquear a cidade e tomar os despojos, a cidade sem muro. Então, quando essa guerra vai ser introduzida, aí vai se levantar este grande déspota. Porque ele vai surgir, veja aqui, ó, olha de onde ele vai surgir. O versículo 8 do capítulo 7 de Daniel. Então, estando eu considerando as pontas, eis que dentre elas subiu outra ponta pequena, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas. Essas 3 das pontas primeiras que foram arrancadas são 3 impérios. Quais são eles? Babilônio, Medo-Persa e o grego. Foram arrancados. O Império Babilônio, comandado por Nabucodonosor, o Medo-Persa, comandado por Dario, e o grego, comandado por Alexandre o Grande, que é aquele bode. Um bode que saltava. O que é isso? É que Alexandre o Grande aqui, segundo os historiadores, as guerras deles eram chamadas de guerras relâmpagos. Muito rápidas. Muito rápidas. A estrutura então que ele tinha. Perfeitamente, perfeitamente. Essas 3 primeiras pontas foram banidas. E apareceu uma ponta pequena. Porque o que é que Israel quer hoje? 1 milhão de judeus se reuniram a semana atrasada lá, né? 1 milhão de judeus. Sabe o que eles fizeram agora, Rafael? Existe um cidadão lá em Israel que ele cuida especificamente do trono de Davi, do túmulo de Davi. Porque Davi é muito honrado, muito reverenciado. Ele cuida especificamente do túmulo de Davi. Eles fizeram agora uma coroa toda de ouro para Davi. Aliás, para o Messias, é a sucessão de Davi, que vem nas raízes genealógicas. Então, o Messias. Mas essa coroa de ouro, quem vai receber é o anticristo. E é bom a gente descrever quais serão as atividades do anticristo no período da grande tribulação, Napa? Ele vai controlar ele vai controlar 7 áreas.
É interessante que Apocalipse 13:1 fala que ele usará uma estátua diabólica e maligna. Que Mas isso aí seria essa? é porque ele vai pegar o anticristo, ele vai se aliar com o falso profeta. Aqui nós temos dois poderes, que é duas bestas. Aqui nós temos um poder político e aqui nós temos um poder religioso. Então, aonde é que o diabo vai pegar os... Aonde é que o diabo sempre pegou os homens? Na religiosidade. Por quê? Uau. Porque você parte de uma premissa. Todo homem nascido de mulher, ele possui uma índole. Como chama-se essa índole? Índole religiosa. O homem precisa e quer ter um objeto de culto. Uau. Até ele conhecer Jesus Cristo como nós conhecemos, ele cultua tudo que ele vê pela frente. Sol, fogo, água, vento, madeira, estátua, tudo. Por causa da índole. Esse Apocalipse 13 é clássico para esse assunto que você está abordando? Muito clássico. E ele está aqui... Porque ele no versículo 1 ele fala da estátua diabólica e maligna, no versículo 5 ele trata que ele falará de coisas grandiosas. A princípio eu não tenho que tipo de nível de grandeza do que se fala. É pejorativo, é pejorativo. Pejorativo. Essas coisas grandiosas são blasfêmias. No versículo 6 ele falará blasfêmias contra Deus, pronto, contra o tabernáculo, pronto. E os que moram no céu. A Bíblia diz que na metade da semana, dos 1.290 dias, que é 42 meses, chamado um tempo e metade de tempo. São os primeiros 3 anos e meio. O que é que vai acontecer? Esse déspota, porque o mundo inteiro sempre clamou por um homem. Você se lembra de 1974? Quando Javier Pérez de Cuéllar era secretário das Nações Unidas, um dia ele bateu na mesa da ONU e disse: apareça um homem da parte de Deus ou do diabo para presidir os destinos dos povos. Síndrome de Pérez. Então, este homem, ele já existe. Eu creio que ele já existe. Este homem está devidamente preparado no laboratório, chamado Laboratório da Malignidade. Porque ele terá, as vestes dele é de cordeiro, mas a índole dele é de dragão. Então a não manifestação dele se dá pelo fato da igreja estar aqui ainda? Perfeitamente. Sua aparição física não se fará notória enquanto o Espírito Santo e a igreja estiver na terra. Uau. Aí a Bíblia define, porque a Bíblia ela define as coisas. Ela se explica com ela mesma. Ela diz: só há um que resiste, até que do meio seja tirado. O Espírito Santo. Uau. Então o Espírito Santo se opõe à manifestação visível desse grande déspota mundial e governamental, que possuirá uma linguagem de prata como Demóstenes. E será tão claro a evidência da locução adverbial dele, e quando ele se levantar no cenário, ele vai emergir de 10 pontas. De 10 pontas nasce uma ponta pequena. E ele vai ser coadjuvado por 10 pontas. 10 pontas darão poder a ele, econômico, político e religioso. Aí ele vai controlar 7 áreas. A área econômica, a área política, a área religiosa, a área bélica, os exércitos para levar a batalha de Megido, de Armagedon, e vai controlar ainda mais cada indivíduo através da sua marca. Isso é muito bonito.
Então ele será um homem dotado de uma inspiração. A Bíblia diz que ele operará sinais junto com o falso profeta e prodígios de mentira. É uma camuflagem tão bem feita que a ortodoxia judaica aceitará ele. Uau! E diz a Bíblia que ele se assentará no trono de Deus. Olha lá. O templo será erigido, o terceiro templo, e depois rebentado, logo. Ele se assentará no trono de Deus, querendo ser Deus e recebendo a adoração que só a Deus pertence. Quando for na metade da semana, dos 3 anos e meio, cessa a oferta de manjares, porque é muito lindo isso aí. Você se lembra quando Jesus disse assim? Jesus disse assim, como disse o profeta Daniel, Jesus lia as Escrituras. Quem lê, entenda. Quando, pois, virdes, olha Jesus falando, Daniel, a abominação da desolação. Meu Jesus, o que é isso? Aqui nós temos 2 tempos ávidos proféticos. Primeiro, abominação. Segundo, desolação. Abominação é coisa, desolação é outra. Então, um cidadão sírio que matou 100 milhões de judeus, 100 milhões, chamado Antíoco Epifânio IV. Ele matou 100 milhões de judeus, o miserável. Ele é o tipo do anticristo. Antíoco Epifânio IV, segundo Heródoto e Eusébio de Cesareia, 2 grandes historiadores contemporâneos dos Macabeus, sim, ele ofereceu uma porca no lugar sagrado. E você sabe que porco, pela lei de Moisés, é animal imundo, que é unhas fendidas. sim. Então, os judeus ortodoxos não comem carne de porco. Nunca. Nunca. Então, a abominação já foi feita. Falta a segunda parte. A desolação. Quem é que vai trazer a desolação? A Bíblia diz, a desolação virá sobre as asas do assolador. O assolador é o anticristo, antideus, antimessias. Então ele virá quando ele blasfemar, você leu agora, ouviu-se vozes de blasfêmia que provinha da ponta. Da ponta aqui é do poder. Quando ele blasfemar, o judeu fiel, o remanescente fiel, vai romper o pacto. Vai romper a aliança. E agora é interessante que no capítulo 13 de Daniel, versículo 7, também está escrito assim, e fará guerra contra... A expressividade é que ele vai... Uma das atividades do anticristo é que ele vai fazer guerra contra os santos que mantiveram o testemunho de Jesus Cristo durante a grande tribulação. Isso também está ligado... Você está lendo aonde? Você está lendo aonde? É uma... Mas aonde é? Que livro é esse? Não, é uma... Eu separei para bater papo com você aqui. Eu escrevi aqui. Certo. Então, é o mesmo que Daniel 7, 21, Apocalipse 13, versículo 7. Ele fará grande guerra contra os santos que mantiveram o testemunho de Jesus Cristo durante a grande tribulação. Esse santo aqui não é igreja, santo aqui é os judeus. É bom deixar claro. Eles vão fazer guerra contra os santos. Os santos, sim, que é os judeus ortodoxos, vai correr para o Monte das Oliveiras. Aí vai haver um Pentecoste. Porque eles vão clamar e vão dizer assim, a igreja, claro, já foi arrebatada. Porque a grande tribulação, minha gente, o povo tem que entender que a grande tribulação é para 2 povos. Gentios e judeus.
para expurgar o pecado de Israel mediante a grande tribulação. Uhum. Jesus disse assim: porque você não conheceu o tempo da sua visitação, a sua casa ficar-vos ao quê? Deserta. Deserto. Agora eu lhe pergunto, Belo, para onde foi a mulher? A Bíblia responde: para o deserto. Esta mulher aqui, ela não tem nada a ver com igreja. A igreja é virgem. Sim. Essa mulher aqui não tem nada a ver com Maria, porque o nascimento de Jesus Cristo foi virginal. Quer dizer, o ímen de Maria, o ímen, foi rompido de dentro para fora. O ímen da sua mãe e da minha foi rompido de fora para dentro. Agora, como é que você explica que Jesus é semente da mulher, se mulher não tem semente? Pega essa para tu. Quem tem semente é o homem. Esperma é semente. A Bíblia diz assim: pois da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Ali está falando dos cromossomos femininos da mulher. Então, junta os cromossomos masculinos com os cromossomos femininos. Sim. Então a Bíblia está certa em dizer a semente da mulher, por causa dos cromossomos da mulher. Porque todos nós, seres, nós temos uma parte feminina dentro de nós. Porque nós somos filhos de mulher. Não quer dizer isso que nós somos homossexual. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Sim. Nada a ver. Isso é estrutura patologicamente orgânica e psíquica. Porque isso é embrionário e a ciência mostra isso. Agora, eu não me apego muito à ciência, porque a ciência é muito especulativa. Porque a ciência, eu estou falando da ciência científica, é especulativa. Eu não estou falando de matemática. Matemática é ciência exata. Mas fora da matemática, a ciência é especulativa. Uma hora diz que café faz bem, outra hora diz que café faz mal. Ciência exata é só matemática. Então, esses cromossomos femininos deu a Jesus o direito de ser também cognominado de semente da mulher, por causa dos seus cromossomos de Maria. Então, esse Jesus maravilhoso que nós estamos aqui conversando, ele arrebata a igreja e leva a igreja para o bema. A palavra grega quer dizer lugar alto de julgamento. E as pessoas ficam embaraçadas. Mas vem cá, aí vai ser julgado? Vai. Todo crente vai ser julgado. Porque no julgamento, nós levaremos para lá 3 coisas. Todas as coisas que nós fizemos aqui, relacionadas com ouro, com prata e com pedras preciosas. Julgamento distinto. Nós levamos para lá 3 lembranças. Tudo que fizemos relacionado com ouro, com prata e com pedras preciosas. Divindade, resgate e dons. Sobem. Tudo que nós fizemos aqui, relacionado com madeira, palha e feno, fica. É obra da carne. É a separação da casca do grão. Da casca e do grão. Aí as pessoas, a grande incógnita é que as pessoas pensam, irmãos, e lá no céu que vai se conhecer, porque a dimensão da gente é tão curta de raciocínio, que a gente acha que o céu é um lugar igual aqui, que a gente se conhece, bate, sente. No céu, a mentalidade da eternidade é antagônica a essa mentalidade da patologia física. A dimensão é outra. Por exemplo, lá eu vou ver o Belo
não alimentando os sentimentos da carne, da terra, dessa vivência aqui. Não. Uau! A dimensão é outra, gente. É aquilo que Paulo disse. Olha o que Paulo disse. Aquilo que os olhos não viram. Aquilo que os ouvidos nunca escutaram. Olha lá, olha a dimensão. Aquilo que nunca desceu ao coração dos homens. Olha lá, olha. Preste atenção, meus irmãos. São estas coisas que Deus preparou para aqueles que eu amo. Depois ele disse, eu conheço um homem. Era ele mesmo. Se espírito eu não sei, se na carne eu não sei. Foi arrebatado até, deu uma diáspora ao terceiro céu. Pode ter 1000 céus, mas revelado foi 3. Atmosférico, estelar e céu dos céus. Por quê? Brasil, qual é a capital do Brasil? Não é Brasília? Sim. Qual é a capital do Rio de Janeiro? Não é Rio de Janeiro? Qual é a capital de São Paulo? Qual é a capital da Paraíba? Não é João Pessoa? O céu também tem capital. Céu, capital, céu dos céus. E o céu dos céus é um palácio. E um palácio tem muitas salas, mas tem 3 salas específicas num palácio. Aleluia. Número 1, nota essa aí. Sala do trono, ou sala dos despachos. Número 2, sala do tesouro do rei. Tesouro. E número 3, sala do banquete. Quando Deus chamou João para uma audiência, ele chamou João para a sala do trono. Porque o banquete não é agora. O banquete é nas bodas. E está tudo pronto já. Aleluia. João viu a cidade. João localizou-se na cidade. Ele disse, eu fui arrebatado no dia do Senhor. Era um domingo. Quando ele foi arrebatado, ele entrou no palácio, na Nova Jerusalém, e a primeira coisa que ele situou-se, ele se situou numa praça. Quer dizer, cidade para ser cidade, meu irmão, pelo menos tem uma praça. Senão não é cidade. Ele situou-se na praça. Quando ele chegou na praça, ele viu uma árvore plantada no meio da praça. Sabe qual era o nome da árvore? Árvore da vida. Depois ele deu uma olhada assim de 180 graus. Sabe o que ele viu? O muro da cidade de jaspe. Depois ele deu outra olhadela e viu 12 portas de pérolas. Aquela pérola cara que só pega ela lá no Japão. Caríssima. Aí depois ele olhou e viu um rio que saía do limiar do altar. Translúcido e transluzente. Que ele deu o nome do rio. Rio da água da vida. Claro como um cristal. Aleluia. Mas isso aí é o genérico que ele viu. Isso é o genérico. Aí ele entrou dentro da sala do trono. Aí ele viu beleza. Aí ele descreve. Quando ele olhou, viu um trono ocupado. Aí ele disse assim, e aquele que está assentado sobre o trono é semelhante à pedra de jaspe. Jaspe quer dizer divino, santo, pio, glorioso, grandioso, urgente, magnífico, indescritível, real, pleno Aleluia. E absoluto. Aleluia. Depois que ele viu o Senhor sentado num trono, aí ele viu o arco celeste. A aliança de Deus com Noé. É lindo. Aí depois ele escutou 3 coisas vinham do trono. Vozes, trovões e relâmpagos. Aí ele situa-se na frente do trono. Quando ele situou-se na frente do trono, aí ele viu a quiescência magnífica, exuberante, de 4 tronos lindos.
E tinha 4 animais. Ele chama de 4 animais, 4 seres vivos. A hermenêutica interpreta isso. 4 querubins. Porque serafins cantam, querubins só adoram. Os querubins olhavam para o Senhor e diziam: santo, santo, santo. Na outra fileira tinha 24 anciãos que são representantes. Enquanto os 4 querubins representavam os 4 evangelhos, os 24 anciãos representavam patriarcas e apóstolos, igreja do Velho e Novo Testamento. Eles tinham coroa nas cabeças. Eles tiravam as coroas, Aleluia. deitavam no trono e gritavam: aleluia! Aleluia! Digno é o Cordeiro que foi morto, mas vive para sempre. Quer dizer, nós, pastor Rafael Belo, não estamos vivendo uma miragem. Aleluia. Nós não estamos na senda do quiçá, do talvez, do porventura, de por acaso. Não. Nós estamos com o nosso passaporte carimbado e autenticado. E a nova Aleluia. Jerusalém está pronta. Aleluia. João 14. Não se turbe vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou vos preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar-vos lugar, virei outra vez. Aqui que está a chave. E vos levarei para mim mesmo. Para que aonde eu estiver, estejais vós também. O maior patrimônio que Deus tem nesta terra é a sua igreja. Aleluia. Eu vou usar uma hipérbole agora, uma hipérbole, uma linguagem de exagero. Ele não vê a hora de buscar a noiva. Aleluia. Ele sente saudades da noiva. Aleluia. A noiva que vai sair do seu tálamo, do seu aposento, para congregar com os anjos e os profetas naquele dia de núpcia espiritual nas bodas do Cordeiro, para depois ouvir o clamor dos judeus lá embaixo, quando ficarem cercados. E eles vão gritar: Senhor, lembra-te da aliança que tu fizestes com Abraão, Isaque e Jacó, que esta terra ao teu povo daria. Agora é a parousia. Agora não é rápido, a igreja foi arrebatada. Agora é parousia, vinda em glória. Aí a Bíblia diz: e verão aqueles que o transpassaram. Aí vai ser muito lindo. Aleluia. E aí Zacarias registra, quando os judeus olharem para ele e dizer: Senhor, e essas feridas aqui, o que foi, hein? Me dá o diagnóstico disso aqui. E dirá ele, pronome pessoal, e dirá ele: estas foram feridas com que eu fui ferido em casa de meus amigos. Aí haverá um pranto muito grande. Então, tudo está simetricamente cumprido. E aqui está a essência real da nossa esperança. Apesar das adversidades, das circunstâncias, dos problemas internacionais, da pandemia, da fome, do desassossego, das guerras, da instabilidade social, econômica e política, aleluia, nossa esperança penetra além do interior do véu. E onde Jesus, o nosso sumo sacerdote, virá nos buscar dentro em breve. E diga uma coisa, pastor Belo, não está longe, está mais perto do que quando nós aceitamos a fé. Está em cima. O relógio de Deus já está marcando quase a meia-noite. A única coisa que está faltando, eu tenho catalogado aqui, dos meus apontamentos, das minhas pastas que estão aqui, são muitas pastas.
153 sinais da volta de Cristo. Todos cumpridos. Todos cumpridos. Sabe o que está faltando agora? E eu espero o grande derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne. Joel 12, 28. Eu sonho com isso. Por que eu sonho com isso? Porque o alvo de Deus é o homem. A política de Deus é a salvação do homem. E se olharmos por esse lado, nós temos um déficit. Nós temos um déficit para com o Senhor de 6 bilhões e meio perdidos. No mundo de 8 bilhões, só 1 bilhão e meio são cristãos e pseudos cristãos. Aleluia. Deus não vai entregar de mão beijada a Satanás, esta grande multidão. Ele vai intervir na história, porque a história está nas suas mãos. Aleluia. Aleluia. Ele vai lhe usar como nunca lhe usou. Aleluia. Ele vai me usar como nunca me usou. Ele vai usar os nossos companheiros como nunca usara antes. Sim, para Jesus. Promover a maior colheita de alma da história. Pelo amor de Deus, não me proíba de eu sonhar. Deixe eu sonhar. Eu não preciso fechar meus olhos para sonhar. A Bíblia diz, fala aos homens de olhos abertos. Aleluia. Eu sonho no meu mundo imaginário e eu vejo o grande avivamento acontecer no planeta Terra. Aleluia. E eu estarei ainda aqui, se Deus quiser, para provar esse toque bendito desse sentimento auspicioso da igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque o que perdura, o que tem peso de glória, não é tititi, tatatá, fuxiquinha, essas besteiras. Isso é obra da carne, isso é palha. O que tem peso de glória são almas que você leva para Jesus. Aleluia. O que tem peso de glória é filhos que você gera pelo Espírito para Jesus. Aleluia. É isso que tem galardão, é isso que tem glória. Então, porque o galardão, ele fala de 3 coisas: bondade, justiça e soberania de Deus. Deus é soberano. Deus te abençoe, Belo. Que este ano ainda o Senhor te use como nunca usou durante todos os dias do seu ministério. Que haja na sua vida abundante graça, abundante unção, abundante revelação, abundante comunhão, abundante poder de Deus para arrebatar vidas preciosas das presas satânicas. O mundo está para ver ainda o que Deus fará através da sua igreja. E quem crê, diga amém. Amém, amém. Meu amigo, como é bom ouvir Deus. Como é bom aprender de Deus através daquilo que Ele tem te ensinado por tantos anos. Aleluia. Precioso aos seus olhos é ver uma geração sendo carregada por Deus, cheia de expectativa do céu, envolvida com essa graça que sempre vai nos deixar muito sem graça, essa graça que nos constrange. A nossa oração de uma geração tão nova é que Deus lhe dê saúde, que Deus lhe dê vida, que Deus lhe acrescente anos e mais anos para você ver muita coisa acontecer e muitos filhos nascerem e serem alcançados por essa palavra tão singular que Deus ao longo de anos tem plantado dentro de você. É a mesma palavra há 20 anos atrás, a mesma palavra há 30 anos atrás, a mesma palavra há 40 anos atrás e a mesma palavra há 50 anos de ministério. O que você pregou há 50 anos atrás, você pregou já a mesma coisa, você não transita, você não se modela, você não ajusta, você não traveste, você não maqueia, você não mascara.
É a mesma coisa Aleluia. que você pregou assim, quando Eremiataramai. A Aleluia. mesma voz, a Calacuribácia. mesma palavra, a Aleluia. mesma graça, a mesma revelação, a mesma Aleluia. Bíblia. Você não alterou uma vírgula, você não Glória a acrescentou Jesus. nada ao bel prazer, sendo fiel há Glória a 50 Deus. anos, a Aleluia. mesma palavra que Deus te confiou. Que venham outros e mais Aleluia. tantos anos, que vidas sejam alcançadas, Aleluia. e principalmente essa geração que eu faço Oh, parte, que glória a nós Deus. não venhamos mudar a Amém. palavra é a mesma. Não Amém. mudemos, Amém. não acrescentemos, não Amém. alteremos, que continuemos sendo a mesma Amém. Assim palavra seja. pregada em todo Amém. tempo. Que o Glória a Senhor lhe dê Jesus. saúde, que o Senhor lhe dê vigor, Obrigado. que Deus lhe dê saúde na mente, no corpo, no Amém. coração, na Amém. Amém. relação, na sua casa. Que Aleluia. Deus Aleluia. visite a sua Aleluia. casa com provisão, que o provedor esteja aí dentro Aleluia. agora, provendo os mínimos detalhes. Que Glória a Deus Deus. toque no teu corpo, que Deus toque na Virlínia, que Deus toca e nos quatro Amém. cantos desta casa. Que o Amém. Senhor te recompense, Napoleão. Amém. Jesus. Obrigado, meu Pai. Céu te recompense por esse coração tão dedicado, tão fiel à palavra que ele te confiou. Bendito para sempre é o nome de Jesus na tua vida, na vida da Amém. sua casa. Obrigado Muito obrigado. por me permitir viver isso. Muito obrigado. Quem sou eu para falar qualquer tipo de palavra diante daquilo que o Senhor expõe? Eu não vim participar de uma live para expor ideia, para dividir assunto. Eu vim aqui sentar para ouvir o seu coração. Como tantos outros que vêm aqui, não cabe em nós o direito de dividir o assunto, ou impor, ou expor qualquer coisa, exceto sentar à mesa e comer, como filho. Um pai que alimenta o filho com papa. É isso aí. Obrigado, amigo. Eu quero lhe agradecer, pastor Rafael Belo. A você, saudação, um beijo no coração seu e da sua esposa querida, da sua família. Muitíssimo obrigado por esses momentos felizes que você nos proporcionara. Amém. E proporcionara a centenas e centenas de pessoas. Muitíssimo Amém. Obrigado. Deus lhe abençoe a cada dia. Boa noite e a paz do Senhor.